Ben Affleck e Casey Affleck. Poucas famílias de Hollywood produziram dois irmãos vencedores do Oscar. Mas Ben e Casey Affleck, nascidos com apenas 3 anos de diferença em Berkeley, Califórnia, fizeram exatamente isso. Embora ambos tenham iniciado suas carreiras em meados da década de 1990, suas trajetórias não poderiam ser mais distintas. Ben Affleck, nascido em 15 de agosto de 1972, ganhou reconhecimento como roteirista. Com apenas 25 anos, ganhou o Oscar de melhor roteiro original por Gênio Indomável, de 1997, que coescreveu e estrelou ao lado de seu amigo de infância Matt Damon. A carreira de direção de Ben floresceu posteriormente com Medo da Verdade, Atração Perigosa e, especialmente, Agar, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2013, tornando-o uma rara dupla de ator, diretor, produtor. Ben também alcançou fama em filmes de sucesso com papéis principais em Armageddon, Pearl Harbor e como Batman no DCEU. Apesar do escrutínio da mídia sobre sua vida pessoal, Ben continua sendo um dos nomes mais lucrativos de Hollywood, tendo arrecadado mais de os 3,8 bilhões em todo o mundo com seus filmes. Casey Affleck, nascido em 12 de agosto de 1975, seguiu um caminho mais lento, porém com foco mais crítico. Conhecido por atuações discretas e emocionalmente complexas, Casey foi amplamente aclamado por seu papel em O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, de 2007, que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Uma década depois, ele ganhou o Oscar de melhor ator por Manchester à beira-mar, de 2016. Um papel minimalista e comovente que consolidou seu lugar entre os atores dramáticos de elite. Embora tenham colaborado ocasionalmente, principalmente em Gênio Indomável e Medo da Verdade, os irmãos construíram legados separados. Ben é o rosto dos grandes estúdios de cinema, enquanto Casey prospera no cinema independente e em filmes focados em personagens. Charlie Sheen e Emílio Estevez. Embora seus sobrenomes sejam diferentes, Charlie Sheen e Emílio Estevez são, na verdade, irmãos, ambos filhos do lendário ator Martin Sheen. Poucos espectadores os identificaram logo no início, em parte graças à decisão de Emílio de manter o sobrenome da família, distanciando-se do sistema hollywoodiano, enquanto Charlie adotou o nome mais comercializável, Sheen, nos bastidores. Porém, o vínculo entre eles é forte desde o início. Emílio Estevez, nascido em 12 de maio de 1962, ganhou fama na década de 1980 como um membro-chave do Brat Pack, um grupo de jovens atores que atuavam em sucessos como Clube dos Cinco, Fogo de Santo Elmo e Vidas Sem Rumo. Ao contrário de muitos de seus colegas, Emílio mais tarde assumiu o papel de diretor de The Way, de 2010, um filme emocionante estrelado por seu pai e aclamado pela crítica por sua narrativa honesta. Charlie Sheen, nascido em 3 de setembro de 1965, seguiu um caminho diferente. Rapidamente se tornou um sucesso de bilheteria com papéis em Platoon, Wall Street e Major League. Seu estrelato na TV disparou com Two and a Half Men, que em seu auge foi o papel mais bem pago em uma sitcom da televisão, rendendo-lhe quase 1,8 milhão por episódio. Mas a carreira de Charlie também foi marcada por controvérsias, incluindo uma saída amplamente divulgada da série e batalhas pessoais bem documentadas. O que torna a história deles tão envolvente é o contraste. Emílio manteve-se bastante reservado, concentrado em escrever e dirigir, enquanto a fama de Charlie se tornou inseparável de suas travessuras fora das telas. Mesmo assim, eles trabalharam juntos em vários filmes, incluindo Homens no Trabalho, de 1990, e continuaram a se apoiar mutuamente ao longo dos anos. Beau Bridges e Jeff Bridges. Poucas famílias em Hollywood podem se gabar de uma família tão duradoura ou tão profundamente respeitada quanto a dos irmãos Bridges. Filhos do ator Lloyd Bridges e da atriz Dorothy Bridges, Beau e Jeff não apenas herdaram o talento, como o aprimoraram através de gerações e gêneros. Beau Bridges, nascido em 9 de dezembro de 1941, teve uma das carreiras mais versáteis do cinema e da televisão. Conhecido por seus personagens afetuosos e cativantes, Beau participou de 100 projetos desde a década de 1960. Ele é 3 vezes vencedor do Emmy e 2 vezes do Globo de Ouro. Elogiado por seus papéis em The Fabulous Baker Boys, The Descendants e séries de TV como Masters of Sex e Stargate SJ. A força de Beau reside em sua adaptabilidade.
transitando com facilidade entre comédia, drama e ficção científica. Jeff Bridges, nascido em 4 de dezembro de 1949, é amplamente considerado um dos maiores atores americanos de sua geração. Sua grande estreia veio com A Última Sessão de Cinema, de 1971, e ele prosseguiu com atuações icônicas em Starman, A Grande Lebowski, Bravura Indômita e Coração Louco. Este último lhe rendendo o Oscar de melhor ator em 2010. Conhecido por sua intensidade comovente e carisma descontraído, os papéis de Jeff frequentemente exploram personagens imperfeitos, mas profundamente humanos. Os irmãos trabalharam juntos ocasionalmente, principalmente em Os Fabulosos Baker Boys, de 1989, interpretando apropriadamente irmãos. O vínculo real entre eles acrescentou autenticidade emocional ao filme. E seus estilos contrastantes, a sutileza realista de Bo versus a profundidade hipnótica de Jeff, sempre se complementaram em vez de competir. Luke Hemsworth, Chris Hemsworth e Liam Hemsworth. Os irmãos Hemsworth podem ter conquistado Hollywood, mas muitos espectadores ainda não percebem que são 3, cada um com carreiras, estilos e públicos distintos. Vindo de Melbourne, Austrália, Luke, Chris e Liam transformaram seu talento e carisma em um fenômeno global. Chris Hemsworth, nascido em 11 de agosto de 1983, é o mais conhecido do trio. Sua interpretação de Thor no universo cinematográfico Marvel o transformou em um astro internacional. Da franquia Vingadores a Resgate, Chris combina fisicalidade com profundidade emocional, tornando-se um favorito tanto nos gêneros de ação quanto de comédia. Até 2025, seus filmes arrecadaram mais de 11 bilhões de dólares em todo o mundo. Liam Hemsworth, o mais novo, nascido em 13 de janeiro de 1990, causou sensação como Gale Hawthorne na série Jogos Vorazes. Ao contrário dos papéis mais grandiosos de Chris, Liam se inclina para papéis românticos mais realistas, estrelando em A Última Música, Não é Romântico? E Independence Day, O Ressurgimento. Sua intensidade silenciosa e presença mais suave na tela atraíram uma base de fãs diferente, porém fiel. Luke Hemsworth, o mais velho, nascido em 5 de novembro de 1980. Pode ser o menos conhecido internacionalmente, mas é respeitado por seu trabalho na televisão, especialmente na Austrália. Ele ganhou reconhecimento global através da série Westworld, da HBO, onde interpretou o chefe de segurança Ashley Stubbs por 4 temporadas. As atuações constantes e a atitude discreta de Luke contrastam fortemente com o apelo de sucesso de bilheteria de seu irmão mais novo. O notável é que os Hemsworths nunca capitalizaram a fama familiar. Cada um conquistou o sucesso de forma independente. Nunca estrelaram um filme juntos, e suas carreiras abrangem diferentes gêneros e bases de fãs. Blake Tuomi Wilhoit é Dylan Tuomi Wilhoit. A maioria dos espectadores de Full House se lembra dos adoráveis gêmeos Nicky e Alex Katsopoulos, mas poucos sabem que os garotos por trás desses papéis são os irmãos gêmeos Blake e Dylan Tuomi Wilhoit. Nascidos em 29 de novembro de 1990, os dois entraram para a 6ª temporada da sitcom, substituindo atores mirins anteriores e conquistando o público instantaneamente com seus rostos expressivos e charme inegável. Eles apareceram em mais de 40 episódios de 1992 até o final da série em 1995, tornando-se os favoritos dos fãs nos últimos anos da série. Mas, ao contrário de muitas estrelas mirins que buscavam os holofotes, os irmãos Tuomi Wilhoit se afastaram da atuação após o fim de 3 é Demais. Essa decisão os levou por 2 caminhos bem diferentes, ambos longe dos tapetes vermelhos e das coletivas de imprensa. Blake Tuomi Wilhoit assumiu um dos papéis mais desafiadores da sociedade, o de bombeiro. Ele ingressou no Corpo de Bombeiros de Los Angeles e atuou por anos como socorrista na linha de frente, construindo discretamente uma carreira baseada no serviço público e na bravura. Um forte contraste com sua fama em sitcoms infantis. Dylan Tuomi Wilhoit, por sua vez, seguiu carreira em design de som. Seu trabalho técnico nos bastidores foi creditado em grandes projetos como Game of Thrones, Velozes e Furiosos, Set e The Walking Dead. De fato, Dylan foi indicado ao Emmy Award em 2019 por melhor edição de som em Game of Thrones. Um feito raro para um ex-ator mirim que se tornou especialista em áudio.
Hoje, os gêmeos raramente são vistos sob os holofotes e não comparecem a convenções de fãs. Ainda assim, sua breve, porém memorável passagem pelas telas, seguida por vidas profissionais muito diferentes, continua sendo uma das histórias de irmãos mais surpreendentes da história da TV. Mary-Kate Olsen e Ashley Olsen. Nenhuma lista de irmãs famosas estaria completa sem mencionar Mary-Kate e Ashley Olsen. Mas muitos espectadores esquecem o quão cedo e quão massivamente elas impactaram Hollywood. Nascidas em 13 de junho de 1986, as gêmeas foram escaladas para interpretar Michelle Tanner em Full House com apenas 9 meses de idade. Devido às leis contra o trabalho infantil, elas se revezaram nas filmagens, mas sua atuação conjunta encantou milhões ao longo de 8 temporadas. Aos 6 anos, as gêmeas Olsen já haviam lançado sua própria produtora, a Dual Star Entertainment Group. Ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, eles estrelaram uma longa série de filmes e programas de televisão lançados diretamente em vídeo, como Passport para Paris, Pai da Billboard e Dois de um Tipo, em seu auge. Estima-se que tenham construído uma marca bilionária, graças a acordos de merchandising, livros, brinquedos e linhas de moda voltadas para pré-adolescentes. O que os diferencia da maioria das estrelas mirins é o seu completo abandono da atuação. No final da adolescência, as duas irmãs voltaram sua atenção para a moda. Não apenas como designers, mas como potências no segmento de vestuário de luxo de alta qualidade. Um feito raro em uma área tipicamente reservada a designers de longa data. Embora Mary-Kate e Ashley tenham se afastado da vida pública, raramente dando entrevistas ou fazendo aparições no tapete vermelho, sua transição de estrelas de tela para designers respeitados é uma das reinvenções mais bem-sucedidas da história das celebridades. Bill Murray, Brian Doyle Murray e Joel Murray. Os irmãos Murray são um trio raro em Hollywood. 3 irmãos na vida real que construíram carreiras na comédia, mas em sintonias muito diferentes. Embora Bill Murray seja um nome conhecido, seus irmãos Brian Doyle Murray e Joel Murray influenciaram discretamente a indústria do entretenimento por mérito próprio. Bill Murray, nascido em 21 de setembro de 1950, dispensa apresentações. Sua estreia no Saturday Night Live o levou a papéis icônicos em Os Caça-Fantasmas, Feitiço do Tempo e Encontros e Desencontros, que lhe renderam um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar. Conhecido por seu humor ácido, brilhantismo na improvisação e comportamento imprevisível fora das telas, Bill tornou-se uma figura cult e um dos comediantes mais amados do cinema americano. Seu irmão mais velho, Brian Doyle Murray, nascido em 31 de outubro de 1945. Pode não ser tão reconhecível, mas a sua voz certamente é. Ator e roteirista veterano. Brian co-escreveu Caddyshack, 1980, e participou de dezenas de comédias, incluindo Férias Frustradas de Natal e Wayne's World. Ele também fez parte do elenco do Saturday Night Live, tornando-se, junto com Bill, uma das poucas duplas de irmãos a subir ao palco. Joel Murray, o caçula do trio, nascido em 17 de abril de 1963, traz o humor familiar para a televisão. Ele estrelou Dharma e Greg, teve um papel fundamental em Mad Men e dublou personagens em sucessos de animação como Universidade Monstros. O talento de Joel reside na nuance emocional, frequentemente interpretando pessoas comuns e simpáticas que, de outra forma, seriam um peso para grupos caóticos. Embora raramente vistos juntos na tela, os Murrays colaboraram ocasionalmente, como em Os Fantasmas contra o Terror e Caddyshack. Seu impacto coletivo na comédia americana, dos esquetes à tela e aos roteiros, os torna uma família fascinante. E ainda assim, muitos espectadores não percebem que por trás do sorriso icônico de Bill Murray existem 2 artesãos cômicos igualmente dedicados. Alec Baldwin, o mais velho, nascido em 3 de abril de 1958. É o mais aclamado pela crítica. Ele alcançou a fama com papéis em Caçada, ao Outubro Vermelho e Glengarry Glen Ross, ganhando posteriormente 2 Emmys e 3 Globos de Ouro por sua interpretação de Jack Donaghy em 30 Rock. A combinação de formação clássica, timing cômico e viés político de Alec o tornou uma figura constante tanto no drama quanto na sátira. Daniel Baldwin,
Nascido em 5 de outubro de 1960, construiu uma sólida carreira na televisão, com papéis importantes em Homicide, Life on the Street e no filme Mulholland Falls. Embora sua carreira tenha sido às vezes ofuscada por conflitos pessoais, Daniel manteve uma presença consistente tanto no cinema quanto em reality shows. William Baldwin, nascido em 21 de fevereiro de 1963, conquistou o status de galã no início dos anos 90 com papéis principais em Flatliners, Backdraft e Sliver. Protagonismo romântico frequente. A beleza e a presença marcante de William o diferenciavam de seu irmão mais velho. De formação mais clássica, Stephen Baldwin, o caçula, nascido em 12 de maio de 1966. É mais conhecido por Os Suspeitos e pela comédia cult Biodome. Nos anos 2000, ele se voltou para filmes cristãos e a mídia conservadora, construindo uma persona pública bastante diferente. Embora nunca tenham atuado juntos em um grande projeto, suas contribuições combinadas abrangem mais de 150 créditos em filmes e TV. Apesar das divergências de visões de mundo e imagens públicas, os irmãos Baldwin continuam sendo um estudo de caso único sobre como os laços familiares podem se propagar por todas as camadas de Hollywood. Rob Lowe e Chad Lowe. Embora alguns irmãos famosos compartilhem os holofotes, Rob e Chad Lowe passaram décadas trilhando caminhos distintos em Hollywood. Ambas criadas em Dayton, Ohio. Os irmãos começaram a atuar na adolescência. Mas foi Rob Lowe, nascido em 17 de março de 1964, quem primeiro chamou a atenção nacional como membro do Brat Pack dos anos 80. Seus papéis de destaque em The Outsiders, St. Elmo's Fire e About Last Night o consolidaram como um galã da época. Apesar de alguns contratempos na carreira no final dos anos 80, ele se reinventou na televisão, ganhando um Globo de Ouro por West Wing e a aclamação dos fãs por seus papéis em Parks and Recreation e Novum Lone Star. Seu charme, timing cômico afiado e alcance dramático o ajudaram a sustentar uma carreira de 4 décadas e mais de 70 créditos como ator. Chad Lowe, nascido em 15 de janeiro de 1968, seguiu um caminho mais discreto, mas ainda assim foi aclamado pela crítica. Ele ganhou um prêmio Emmy do Primetime em 1993 por seu papel na série dramática sobre AIDS, Life Goes On, interpretando um jovem portador do HIV, uma das primeiras atuações desse tipo na televisão convencional. Mais tarde, Chad apareceu em Melrose Place 24 e, mais notavelmente, como Byron Montgomery em Pretty Little Liars, um papel que o trouxe de volta aos holofotes com o público mais jovem. Kiefer Sutherland e Angus Sutherland. Poucos atores carregaram um nome tão icônico quanto Sutherland, em grande parte graças ao legado imponente do ator canadense Donald Sutherland. Mas, embora a maioria das pessoas conheça seu filho, Kiefer Sutherland, por papéis de sucesso no cinema e na televisão, poucos sabem que ele tem um meio-irmão mais novo, Angus Sutherland, que também construiu uma carreira discreta, porém notável, no entretenimento. Kiefer Sutherland, nascido em 21 de dezembro de 1966, ganhou destaque na década de 1980 com clássicos cult como Conta Comigo, Os Garotos Perdidos e Linha Morta. Mas foi sua interpretação de Jack Bauer em 24 horas que o catapultou para o estrelato global. Ao longo de 8 temporadas, Kiefer ganhou um Emmy, um Globo de Ouro e um Screen Actors Guild Award, consolidando-se como uma das figuras mais intensas e respeitadas da história da televisão. Angus Sutherland, nascido em 3 de setembro de 1982, é meio-irmão de Kiefer por parte de pai. Embora não tenha alcançado o mesmo nível de fama, Angus deixou sua marca tanto como ator quanto como produtor. Ele apareceu em Harold e Kumar, Fuga de Guantánamo e na sequência de terror de 2008, Garotas Perdidas. A Tribo, uma homenagem ao sucesso original de 1987 de seu irmão. Nos últimos anos, Angus tem se concentrado mais na produção, atuando como produtor executivo em filmes como 1917 e Cidade das Mentiras, demonstrando seu talento para narrativas cinematográficas de alto risco. Ao contrário da personalidade de destaque de Kiefer, Angus opera em grande parte nos bastidores, o que explica por que muitos fãs nunca fazem essa conexão. No entanto, a motivação artística compartilhada e a conexão com uma dinastia de Hollywood reforçam uma história mais profunda, de talento que atravessa gerações e gêneros. Antes dos Hemsworths ou dos Skarsgårds, Hollywood teve os irmãos Baldwin,
4 irmãos na vida real que chegaram às telas, cada um com personalidade e trajetória profissional distintas. Criados em Massapequa, Nova York, eles emergiram como uma das primeiras dinastias de atores de pleno direito do cinema americano moderno. Ben Savage e Fred Savage. Antes de Corey Matthews. Havia Kevin Arnold. E poucos fãs perceberam que esses dois personagens icônicos de adorados programas sobre amadurecimento eram, na verdade, interpretados por irmãos na vida real. Fred Savage, o mais velho dos dois, alcançou o estrelato no final dos anos 1980 como Kevin em Anos Incríveis. Sua interpretação de um garoto navegando pela adolescência nos anos 60 e 70 lhe rendeu várias indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro, consolidando seu status de ídolo adolescente. Mas Fred não se limitou à atuação. Nos bastidores, ele construiu um segundo ato de sucesso, como It's Always Sunny in Philadelphia e Two Broke Girls. Sua influência na formação da comédia televisiva moderna é inegável, mesmo que muitos espectadores não saibam que é ele quem comanda. Ben Savage, seu irmão mais novo, tornou-se um nome conhecido nos anos 90 como o adorável Corey Matthews em Boy Meets World. Enquanto o papel de Fred capturava um passado nostálgico, o personagem de Ben repercutiu em uma nova geração de adolescentes que cresciam em tempo real. Seu retorno em Girl Meets World, de 2014 a 2017, reacendeu o amor dos fãs e o apresentou a um novo público. Os dois irmãos começaram em comerciais, migraram para a televisão e conquistaram a fama com atuações realistas e identificáveis. Enquanto Fred se dedicava ao controle criativo por trás das câmeras, Ben permaneceu uma presença familiar nas telas de TV para toda a família. Juntos, eles representam dois lados do sucesso de Hollywood, um na frente das lentes, o outro atrás delas. E aí, você cresceu assistindo Boy Meets World? The Wonder Years You Ambos? Conte pra gente nos comentários qual irmão marcou mais a sua infância.